Bom dia a todos. Vamos começar mais uma live aqui para falarmos da palavra de Deus, para compartilharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O nosso objetivo aqui é ministrar a lição 7ª da nossa revista da EBD. Você é o nosso convidado. Você está me ouvindo? Manda um ok, dizendo como está o som, como está a imagem, se você consegue nos ouvir nesta manhã, né? Que vai ser um prazer enorme estar com vocês, compartilhando aquilo que o Senhor está fazendo, né? Que Deus tem realmente tocado em nossas vidas, em nosso coração. Que bom ter a sua presença, que bom podermos estar juntos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E Deus vai ser engrandecido, Deus vai ser exaltado e Deus vai ser louvado em cada vida nesta manhã. O Senhor é contigo, meu irmão. E não importa a situação, a circunstância, nós estamos passando por momentos difíceis, mas na certeza que o Senhor se faz presente, que o Senhor está no controle de tudo. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E eu queria nesta manhã poder dizer das grandezas do Senhor. Tem uma música que está sendo muito tocada e nós já ouvimos várias homenagens aí acontecendo no Brasil afora e no mundo afora, que é uma canção que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não importa a circunstância, a situação que estamos atravessando, nós só temos uma certeza, que o Senhor é conosco. O Senhor tem sido cada momento das nossas vidas. E eu queria dizer para você nesta manhã que Ele está no controle. E antes de nós entrarmos na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, queria dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e irmãos. Olha, tem gente lá de Piedade, né, Raquel Rodrigues, tem gente lá de Miracatu, Júnior, tem meu amigo irmão Helder César. Olha, várias pessoas já estão aí, né, nos vendo. Espero que esta manhã seja uma bênção na sua vida. Nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar o livro de Provérbios, né? E esse livro que temos muitas coisas para aprender. Mas antes disso, eu queria convidar você, nesse momento, a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós não fechamos os olhos para ver a Deus. Se fosse para ver a Deus, nós abríamos. Para nos concentrar, para agradecer e para pedir que Ele venha falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por esta manhã. Grato a Ti porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Na certeza que estamos passando e vivendo esses momentos difíceis, mas nós temos uma única certeza, que Tu estás conosco, nos amparando, nos protegendo, nos guardando, nos fortalecendo e, acima de tudo, Senhor, nos acariciando. Sentimos, Senhor, o Teu cuidado, sentimos a Tua proteção e por isso, nesta manhã, nossa palavra é de gratidão pelo Deus maravilhoso, bondoso e misericordioso que Tu és. Pedimos que Tu venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra. É o que pedimos, é o que Te agradecemos, em nome de Jesus. Então, queria dar as boas-vindas a todos já que estão aí conosco. Queria dizer que a graça e a paz do Senhor esteja inundando cada coração. Nós estamos estudando na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, lá na nossa Igreja Batista Calvário, né, os livros poéticos da nossa Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. São 5, né? Jó, Provérbios, Salmos, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Ó, que bênção, né? E nós estudamos nas últimas semanas o livro de Jó, o sofrimento humano, né?
Como foi bom, como nós aprendemos tanta coisa, que a partir do sofrimento humano Deus se faz presente. Deus tem sido realmente nos mostrando isso através da sua palavra. E uma das coisas que me marcou muito no estudo do livro de Jó, que antecedeu a esse livro de Provérbios, ele dizia assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Olha que coisa maravilhosa, depois de tudo que Jó passou, tudo que Jó viveu, mesmo no sofrimento, ele não disse isso depois de ter sido abençoado. Ele disse, em meio ao sofrimento, ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te contemplam. Que esse momento difícil que estamos atravessando, vivendo, nós podemos dizer a mesma coisa que disse Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. A certeza que Deus vai estar nos dirigindo, nos guardando, que Deus vai estar nos conduzindo para o louvor e honra da sua glória. Vamos à nossa lição, é o livro de Provérbios, tá? Provérbios de Salomão, é o livro que tem muito a nos ensinar. Provérbios, todos sabem, né, que toda cultura, né, todo povo tem seu provérbios, né? Como aqui no Brasil nós podemos dizer um provérbio bem simples, né? Aquele pau que nasce torto nunca se endireita, né? Morre torto, né? Claro que a gente não concorda com isso, né? Nós vimos muitas pessoas que Deus tem transformado ao longo do tempo, né? Das suas vidas quando se entregam a Jesus. Então, esse provérbio, muitas das vezes que nós dizemos que é cultural, muitas vezes não se aplica. E o livro de Provérbios foi escrito porque as pessoas, no seu dia a dia, precisavam conhecer a palavra de Deus. E a forma, a maneira que foi utilizada foi utilizar os provérbios do povo hebreu. E aí eles foram educados, ensinados, através de provérbios, a palavra de Deus. Lembrando que naquele tempo não se tinha impresso essa palavra. E a maneira que se tinha de se comunicar, de ensinar a palavra através de provérbios. Deixa eu convidar você a abrir sua Bíblia e ler Provérbios, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Tá? Vou dar um tempinho aí para enquanto você abre a sua Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou ler pausadamente para que você possa compreender e que você possa entender o que vamos estudar aqui nesta manhã. Provérbios, capítulo 1, versos de 1 a 7. Diz assim a santa palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Versículo 7. Queria que você pudesse colocar no teu coração esse versículo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu vou repetir novamente que esse é o versículo-chave da nossa aula de hoje. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A palavra do Senhor aplique aos nossos corações. Nós temos uma escola na nossa igreja, é a escola Filhos de Sião, né? E o nosso irmão Célio Araújo é o nosso professor, nossa irmã Grace Kelly é a nossa professora e eu sou um desses professores também. E eu queria dar as boas-vindas para esses alunos que estão conosco todas as manhãs, mas queria dar as boas-vindas aos meus amigos, meus familiares, meus irmãos queridos que estão aí nos vendo também e podendo matar um pouquinho dessa saudade. Estamos com muitas saudades. E logo, logo vamos se ver, vamos nos abraçar, vamos nos sentir como vivíamos antes, né? Nada vai mudar, porque nós vamos estar protegidos e guardados, e nós vamos louvar a Deus. Queridos, Provérbios é um livro que eu desafio você a ler. Tem 31 versículos, um versículo
tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia do mês. Olha que coisa boa. Eu sei que você já tem sua leitura diária, eu sei que você tem a sua leitura lá desafiada pela nossa igreja, mas eu convido você a tirar aí nesses dias um capítulo para você ler todos os dias. Seja um momento ao meio-dia, seja um momento diferente desses momentos que você tem feito sua devocional, parasse para ler, que são ensinamentos tão marcantes, tão desafiador, né? Que nos leva a entender a palavra de Deus. Tá? Então é muito importante você abrir o seu coração. Provérbios, como nós podemos dizer, foi um livro escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando em um livro escrito há mais de 3000 anos. Mas vou dizer uma coisa para você, é tão real como a notícia que está chegando aí na sua rede social. É muito real, é muito, parece que é o nosso dia a dia, parece que são coisas que temos vivenciado a cada momento. Então convido você a parar um pouquinho, a ler os provérbios. Palavra simples, palavra que nos ajuda a compreender. E perguntar uma vez a um teólogo, por que Salomão não colocou isso de uma maneira cartesiana, né? Sobre a educação de filhos, sobre relacionamento com a esposa, sobre relacionamento com os amigos. Por que ele não colocou os provérbios nessa ordem? E aí o teólogo sabiamente olhou para ele e falou assim, porque a vida é muito dinâmica. É isso mesmo, a vida é muito dinâmica. Nós vivenciamos filhos, nós vivenciamos nossos trabalhos, nós vivenciamos nossos desejos de escola, tudo ao mesmo tempo. E não teria por que as coisas estarem separadas. Então, nós estamos vivendo isso a cada dia. E esse desafio de você ler provérbios vai te mostrar isso. Claramente, vai te ajudar você a compreender isso. Bom, Provérbios foi escrito há mais de 3000 anos, 1000 anos antes de Cristo. Provérbios foi escrito por Salomão. Mas quem foi Salomão? Filho do rei Davi, né? E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 4 e versículo 29. Olha que coisa interessante, muitos já sabem como aconteceu isso, né? Quando Salomão foi assumir o reinado do seu pai. E Salomão, com medo, inseguro, sem esperança, incerto pela sua pouca idade, ele chegou diante de Deus e fez uma oração sincera diante de Deus. Que é isso que eu te convido a fazer diariamente, uma oração sincera, não aquela oração litúrgica, mas uma oração de expressão. E Salomão orou a Deus e Deus disse, Salomão, pedes o que queres. Interessante que Salomão podia pedir, um grande exército, pedir grandes armamentos, mas Salomão, olha o que Salomão pediu. 1 Reis, capítulo 4, versículos 29. Vamos começar pelo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria. Vou repetir. Deus também deu a Salomão sabedoria. Grandíssimo entendimento. Larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão, maior que todos do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maal, e ocorreu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3000 provérbios, e foram seus cânticos 1005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou aos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. Também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Foram 3000 provérbios que Salomão escreveu. Mas na nossa Bíblia, no livro de Salomão, nós temos hoje, mais precisamente, 313 provérbios. Por que, Gesiel? Porque foram aqueles que Deus ungiu, que Deus usou para que pudesse estar na sua palavra. Nós temos 303 provérbios aqui escrito, usado, inspirado por Deus
na vida de Salomão, para que eu e você possamos ser sábios, vivermos cada vez mais a palavra de Deus, para vivermos os desafios dos nossos dia a dia e para conseguirmos, com as nossas vidas, sermos um reflexo da graça de Deus. A lição 7ª do livro de Provérbios, que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, lá na Igreja Batista Calvário, tem como tema nesta manhã instruções paternas e conselhos para o filho. O objetivo, dessa aula de hoje é saber que precisamos compreender que o livro de Provérbios é um manual de instrução de um viver seguro. Nós precisamos também saber e entender como ampliar a educação de uma pessoa. Já dizia Albert Einstein, uma mente que se abre a um conhecimento, ela jamais volta a ser do mesmo tamanho. Nós precisamos também dizer, como diz Sócrates, um dos grandes homens inteligentes, ele disse no fim da sua vida, aos 92 anos de idade, ele disse, quanto mais eu sei, eu nada sei. Imagine no mundo da informação que vivemos hoje, o que nós poderíamos dizer? Que nada sabemos. Mas a palavra de Deus nos ensina a compreender, a entender essa grandeza que Deus quer que façamos a cada dia. Precisamos fazer é tomar decisões com sabedoria. Se uma coisa que você possa tirar dessa aula, meu irmão, seja qual for a decisão que você tenha que tomar, lembre-se, Deus, Ele te orienta. Deus, Ele te instrui através da sua palavra. E nós precisamos muitas vezes, tomando decisões tolas, porque muitas das vezes não temos recorrido à sua palavra, de aprender, de vivenciar. E o meu convite nessa manhã, meus caros alunos, meus caros irmãos, meus caros amigos, é que possamos tomar decisões sim, mas baseado na sua palavra. Eu costumo dizer na sala de aula, que a Bíblia precisava ser um espelho. Como assim, Gisele? Um espelho. Você não vai todo dia de manhã lá no espelho e dar uma rebocada para ver se você vai ter uma aparência melhor para enfrentar o dia? Não é isso? Talvez pentear melhor o cabelo, as mulheres aí fazer uma maquiagem, ou colocar um brinco diferente, uma coisa que possa ser mais atrativa e te deixar um astral melhor. O espelho devia ser a palavra de Deus. Todo dia pela manhã você podia olhar lá na Bíblia. Como você está? Como está sua mente? Como está seu coração? Como está seu intelecto? Como está realmente seus valores? Como está sua segurança, sua esperança? Como está seus sonhos? Se estão baseados nessa palavra. Mas muitas das vezes temos usado como desodorante, colocado debaixo do braço ou como amuleto, colocado debaixo da cama, do lado da cama, e achando que aquilo vai mudar. Não vai, querido. A palavra de Deus ela é dinâmica, ela é um farol, ela ilumina as nossas vidas e nos faz andar nos caminhos que Deus tem preparado para mim e para você. O texto básico da nossa lição 7ª, da nossa revista da IBD, do livro de Provérbios, é o capítulo 7, o versículo 1, que diz: meu filho, guarda as minhas palavras, entesoura contigo os meus mandamentos. Entesourar, gravar, costurar, deixar arraigado, para que você possa, a cada dia, viver essa palavra. Lembrando que naquela época não tinha Bíblia, não tinha um papel escrito. E os pais ensinavam o filho assim com muita dedicação, até que ele pudesse decorar, entender, compreender essa palavra. E o sábio Salomão nos ensina: meu filho, guarda as minhas palavras, entesoura contigo os meus mandamentos. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos realmente gravar nos nossos corações, gravar dentro de nós a palavra, para que possamos vivê-la, praticá-la a cada instante, a cada momento. Um provérbio que você possa assim guardar no teu coração, ou que você tenha ele como uma coisa muito, muito marcante na sua vida. Você deve ter um provérbio aqui de Salomão mesmo, que você já decorou, você já falou várias vezes. Tem um que eu gosto muito, e toda vez que eu mandava uma carta ou mando uma mensagem para um amigo meu, eu mando essa mensagem. É Provérbios 17:24, que diz assim: o homem tem muitos amigos para congratular-se, mas há amigos mais chegados que irmãos.
Eu sempre mando essa mensagem para um amigo, e é esse provérbio que mais me marcou. Você deve ter outros que marcaram a sua vida também, né? E você pode relembrar nesta manhã, você pode aí compartilhar com a sua família, dizer desses provérbios que têm marcado o teu viver, né? E o livro de provérbios são expressões da vida comum. Olha que interessante, são expressão do nosso dia a dia, né? Com a intenção de nos ajudarem a vivermos corretamente. Apresentar-se como um manual de vida, mexe com o nosso comportamento, a vivência, os relacionamentos e a perspectiva de vida, né? E por isso ele foi dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 15, Salomão fala sobre ampliar a educação de uma pessoa. Nos dias de hoje, mais do que nunca, conhecimento tem sido muito importante para nós. Mas muitas vezes, tanto conhecimento que estamos mergulhados, né? Até muitas vezes afogados de tantos conhecimentos, nós temos esquecido de colocar esse conhecimento como sabedoria, de viver tantos conhecimentos que nós temos. Nós precisamos até às vezes limpar a nossa caixa, que está tão amarrotada de tanto conhecimento, mas que nós não conseguimos fazer com que ele nos traga vida e vida com abundância. Nós precisamos sim encher da palavra de Deus. Precisamos sim compreender essa grandeza do amor, do cuidado, da bondade, da misericórdia de Deus para nossas vidas. Então ele vai tratar isso do capítulo 1 ao capítulo 15, dizer da importância de buscarmos conhecimentos, de melhorarmos a nossa capacidade de compreensão do mundo que vivemos. Do capítulo 16 ao capítulo 24, ele vai falar assim, em desenvolver a si mesmo, tomando vários cuidados. Nunca se teve tantos cuidados com a vida como se tem hoje. E nós precisamos também, na palavra de Deus, buscar o cuidado do bom viver, de sermos, porque o mundo hoje prega em ter, e nós precisamos ser melhores filhos, ser melhores pais, ser melhores amigos, ser melhores esposos ou cônjuges, ser melhores profissionais, ser melhores cidadãos, ser melhores companheiros. Isso hoje está tão em falta. E a Bíblia, a palavra de Deus, os Provérbios nos ensina isso, nos faz buscar esse entendimento para que possamos crescer na bondade, na misericórdia e na graça do Senhor. E a partir do capítulo 25 até o capítulo 31, ele apresenta sugestões como viver em sociedade. Como viver em sociedade, né? Salomão ele nos ajuda a essa compreensão, nos ajuda a abrir a mente, né? Nós achamos que muitas vezes o problema é do governo, o problema é do professor, o problema é das instituições, o problema está em nós muitas das vezes. Nós que temos nos negado a vivermos uma vida conforme a palavra de Deus, conforme a vontade que Deus quer para a nossa vida, que vivamos dignamente, que vivamos realmente com amor ao próximo. Tem um momento na Bíblia que eu acho muito interessante, e quem está aí, que foi meus alunos, já ouviu essa palavra de mim. Um certo jovem chegou para Jesus e falou assim: "Ô Jesus, o que hei de fazer para herdar a vida eterna?" "Vende tudo que tem e siga-me." E seguir a Jesus é o quê? É viver amando o próximo. Né? Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou se parasse aí, se Jesus tivesse colocado um ponto ali, estava resolvido o problema da sociedade. Mas ele não colocou um ponto, ele colocou um ponto e uma vírgula. Ele disse assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. E o livro de Provérbios nos ajuda a isso, nos ajuda e nos ensina isso. Ele é um manual de instrução de um viver seguro, de um viver na vontade de Deus. Queria que vocês aí, como família, pudessem sentar no dia de hoje e pensar um pouquinho, refletir sobre esse versículo lá do livro de Provérbios, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: "Meu filho, ouve a instrução do teu pai e não despreze o ensino da tua mãe." Como é esse versículo hoje? Como é que você compreende, como é que você entende esse versículo nos dias em que estamos vivendo? Muitos pais se preocupam com bons colégios, de uma vida do ter as coisas, e esquecem que são responsáveis pela formação, equilíbrio emocional de seus filhos. Não é problema do colégio, não é problema da sociedade, é seu. A educação do seu filho, a orientação do seu filho, tudo precisa partir de nós, pais. Eu tive realmente o privilégio
posso assim dizer, de segurado no caixão do meu pai há 20 anos atrás e dizer assim: oxalá, queira Deus, que eu fora 1% do que for esse homem. Né? Foi um exemplo, foi um referencial, foi um orientador, foi um conselheiro, foi um amigo, foi o meu pai. E eu louvo a Deus pela família que eu tenho e que pôde me dar essas instruções para que eu fosse hoje. Hoje eu sou reflexo de tudo aquilo que eu recebi deles. E tenho procurado a cada dia buscar na presença de Deus ser melhor, de desenvolver, de me capacitar. Muitos pais têm terceirizado para a escola, para o pastor, para a igreja, o ensino da palavra de Deus. Pais, os testemunhos são nossos. Nós somos testemunho vivo para os nossos filhos. E nós precisamos despertar para isso. A educação filial começa em casa. Criança precisa de pai e mãe. Pense nisso, né? Para que possamos viver numa sociedade onde os nossos filhos possam realmente ouvir a instrução do teu pai e não desprezar o ensino da sua mãe. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Nós também temos um Provérbios que nos chama muita atenção, que está lá no capítulo 4, verso 10 de Provérbios, que diz assim: meu filho, ouve, aceita as minhas palavras, para que se prolongue os anos da sua vida. Olha que coisa maravilhosa! Se nós ouvirmos, se nós obedecemos aos nossos pais, nós vamos ter vida longa. Olha o que Salomão está nos ajudando a que nós possamos dar ouvido cada vez aos nossos pais, a nos despertar, a estar realmente ligado na tua palavra. Né? Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolongue os anos de sua vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 10. É o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que vivas bem. É a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo. E como nós precisamos acordar um pouquinho e pensarmos nisso. A sociedade em que vivemos apresenta vírus passado pela mídia, onde cada um faz o que bem entende e não precisa prestar contas a ninguém. O que vale é ter e não ser. Cuidado que a sociedade tem nos empregado isso, a mídia, né? Mas nesses dias que estamos atravessando até por um momento de reflexão, um momento de nos estarmos num retiro espiritual, como diz o nosso irmão e professor Célio, né? Nós precisamos realmente entender e compreender que o importante é ser. O ter fica tudo para ir. O ter vai desaparecer. Mas sermos melhores, nós precisamos a cada instante. E que nesses dias nós possamos ser o que a palavra de Deus quer que sejamos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que é aquele que faz a minha vontade. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. É fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, no nosso bom viver. E aí eu queria que você, no decorrer desse dia, com a sua família, pensasse um pouquinho nessa pergunta que eu vou colocar para você, para que você pudesse refletir. Que atitudes devem tomar os pais para que essas influências não desviem seus filhos do caminho do Senhor? Vou repetir. Que atitudes devem tomar os pais para que essas influências não desviem seus filhos do caminho do Senhor? Né? Influência das redes sociais, influência da mídia, influência de várias músicas, de várias coisas que têm realmente nos deixado um pouco atordoados. O que nós podemos fazer, né, para que os nossos filhos, né, não desviem do caminho do Senhor? Praticando a palavra, vivendo a palavra. Pense nisso, sendo testemunhos verdadeiros, né, que possamos ser cristãos, ser homens e mulheres que louvam, que exaltam, que têm um coração grato, que têm um coração de gratidão por tudo que Deus está fazendo. Queria dizer mais uma vez, Deus está no controle. Deus está no controle. Mas, Gesiel, e por que Deus permite nós passarmos por esse momento? Para sermos melhores. Melhores como cristão, melhores como pais de família, melhores como amigos, melhores como cidadão, vivermos, olharmos para uma sociedade e dizermos, poxa, nós podemos melhorar isso, nós podemos sermos homens
que realmente vivam a palavra de Deus. Um certo ministro da Inglaterra, que não recordo o nome dele agora, John Wesley, perdão, um pregador da palavra, ele disse: me dê 12 homens comprometidos com a palavra. Nós entregaremos ao Senhor a Inglaterra. Precisamos ser homens comprometidos com a palavra. Cidadãos que realmente vivam. Cidadãos que possam cada dia mais buscar a presença de Deus. Pais, mães, oriente seus filhos na palavra. Ainda é tempo. Deus está nos dando um tempo de reflexão, um tempo de nós nos despertarmos e compreendermos e buscarmos na palavra a direção para um novo mundo, para um novo caminho, para que possamos buscar. Que atitude deve tomar os pais para não deixar os nossos filhos desviar da palavra? Pense nisso. São atitudes realmente que nos traz a reflexão da importância de estarmos glorificando e exaltando a Deus. Deus nos convida a pensar nisso. Os conselhos de um pai e mãe não podem ser apenas citações, mas vivência. Vou repetir. Os conselhos de um pai e mãe não podem ser apenas citações, mas vivência. É muito importante. Nós somos testemunho vivo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Pais, honre ao Senhor com a sua vida. Mães, honre ao Senhor com as suas vidas. E os seus filhos vão honrar vocês com a vida deles. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam. E vocês vão ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. No livro de Provérbios, no capítulo 4, nos versos de 1 a 5, eu fiz um resumo para vocês dessa palavra, que diz assim: se aceitarem as minhas palavras, se clamares por discernimento, se buscarem entendimento, então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento em Deus. Olha que palavra, que provérbio fantástico para a sua vida nesta manhã de domingo. Se aceitares as minhas palavras, se clamares por discernimento, né? Eu preciso conhecer mais, eu preciso aprender mais, né? Se buscarem entendimento de compreensão daquilo que Deus quer para um bom viver, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Está lá, Provérbios, capítulo 4, de versos de 1 a 5. É uma síntese que eu fiz para que você possa compreender o quanto é importante nós pedirmos socorro. Senhor, nos socorre, nos ajuda a compreender a sua palavra. Nos dê entendimento da tua palavra, que possamos realmente vivermos uma família alicerçada nessa palavra, nos seus caminhos, que é muito importante. É fato consumado que toda escolha que fazemos tem consequências. É fato consumado que toda escolha que fazemos tem consequências. Serão boas ou más, dependendo se a escolha foi correta e com sabedoria ou não. Você sabe o que eu estou dizendo. Muitas das vezes temos fazendo escolha por impulso, muitas vezes fazemos escolha por uma colocação que a sociedade nos impõe, né? Mas muitas das vezes não temos buscado na palavra se essa é a vontade de Deus, se essa é a compreensão que Deus quer que vivamos. Queridos, é preciso realmente buscar essa bússola, esse direcionamento. E como é que eu faço isso? Lendo a palavra. Abra a palavra. Muitas das vezes você não tem ânimo, não tem disposição, mas é isso a coisa que o inimigo tem colocado em você. Abra, leia, feche os teus olhos. Senhor, me dê a compreensão. Me dê a compreensão. Olha, vai ter momento que você vai estar só. Vai ter momento que você vai estar unicamente só, sem ninguém ao seu redor. Mas eu queria dizer para você, Deus não te deixa só. Ele habita dentro de você. Ele é o templo, você é o templo do Espírito Santo para Deus. Olha que coisa fantástica, ele está dentro de você, pronto para te ajudar, pronto para te aguardar, pronto para te dar sabedoria, compreensão da sua palavra. Mais algumas questões que você possa refletir na leitura do livro de Provérbios. Um voluntário para narrar uma experiência de ter desafiado um filho na busca de sabedoria. Né? Precisamos buscar sabedoria que vem dos altos, que vem de Deus. Deus nos ajuda realmente a compreender a sua palavra. Mas isso precisamos ler. Precisamos praticar. Precisamos buscar entendimento. E como que nós fazemos isso? Através da leitura e através da oração.
Sabedoria no falar. Sabedoria no falar. No agir. No comportar. No tratar familiares e demais pessoas devem ser nossa prioridade para que possamos ser exemplos dignos e serem copiados. Ufa! Será que pessoas querem ser que nem eu, que nem você? Será que pessoas têm visto em nós a graça, a bondade, a misericórdia de Deus? Precisamos, queridos, precisamos refletir a bondade do Senhor através da sua palavra. Precisamos compreender a graça de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos realmente pedir sabedoria na maneira de falar, na maneira de agir, no nosso comportamento, no nosso trato, familiares, amigos, vizinhos, companheiros e nas demais pessoas que vivem ao nosso redor. E nós precisamos disso voltado com amor. É tempo de amar, é tempo de despertar, em olhar na cada ser humano, em cada um de nós, cada pessoa, a graça de Deus. Que habita a graça de Deus, né, que vai nos levar a essa dimensão. Para que os nossos filhos façam escolhas boas, é preciso que eles vejam em nós esse cuidado em buscar ao Senhor, pela orientação e sabedoria em tudo que fazemos. Será que nossos filhos têm visto isso? Aquilo que vamos tomar de decisão, aquilo que vamos falar, aquilo que vamos realmente fazer, tem sido realmente nos dado a compreensão que temos buscado na palavra para tais decisões, para tais momentos que estamos vivendo? Que Deus possa ter misericórdia de nós, nessa compreensão de viver uma vida que realmente tudo que façamos, tudo que falamos, pensamos, agimos, possamos realmente buscar na palavra que Deus quer que sejamos, não só para os nossos filhos, mas para essa sociedade que está em torno de nós. Provérbio de Salomão, capítulo 3, e o verso 7, Salomão disse o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Que provérbio maravilhoso. Vou ler novamente, está lá em Provérbios, capítulo 3, e o verso 7. Não seja sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Teme ao Senhor. Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente. Nós precisamos temer a presença de Deus, que é Deus que nos cuida, é Deus que nos envolve, é Deus que realmente tem nos sustentado, nos protegido. Nós precisamos ter essa dimensão, que isso vai fazer com que nós possamos estar mais perto e nós vamos desviar cada vez do mal. Salomão nos adverte, o sábio Salomão nos adverte, não só aconselha o filho a ouvir as suas orientações para um viver honesto, mas honra ao Senhor por meio da sua retidão de caráter e compromisso com o Senhor. Que advertência que Salomão nos traz nesse versículo. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que não só aconselha o filho a ouvir essas orientações para um viver honesto, mas honrar ao Senhor por meio da sua retidão e do caráter e compromisso com o Senhor. Que coisa, né? Um simples provérbio, nós podemos entender e tirar lições maravilhosas. E aí eu gostaria que você pensasse nesse dia, no decorrer desse dia, com seus familiares aí, essa questão. Muitos de nós tomam decisões sem analisar todos os dados e nem perguntam ao Senhor. E quando vem o estrago feito, na maioria dos casos, não tem como voltar atrás. Quantas decisões que tomamos nas nossas vidas, quantas decisões que fizemos e depois olhamos para trás e vimos que estrago que isso nos fez, que dores que isso nos causou. E feridas que estão até hoje marcadas, feridas que até hoje estão realmente assim nos fazendo lembrar desses momentos. Mas que Deus nos dê a graça, o entendimento de cada decisão que fizermos, tomarmos, possamos olhar para a palavra de Deus. Cuidado com decisões perigosas. O sábio Salomão nos adverte também. O manual dos capítulos 5 a 7 vai mostrar as armadilhas que nos aparecem e se não tivermos cuidado e discernimento do Espírito Santo de Deus, corre-se em risco de ceder às tentações e fazer decisões erradas.
Precisamos, querido, olha só, e desafio a você a ler Provérbios. E do capítulo 5 ao versículo 7, você vai tirar lições maravilhosas para a sua vida, que você vai ter que tomar cuidado em algumas decisões que você tem tomado ou há de tomar e refletir sobre elas, buscando na palavra e se despertando cada vez mais em fazer a vontade de Deus. Para vocês ainda repensarem nisso que eu estou falando, pense no dia de hoje, né, com seus familiares também, sublinhar no texto as decisões perigosas e destruidoras que nós temos passado. Quer ver um exemplo? Capítulo 6, versículo 6 de Provérbio. Preguiçoso vai ter com a formiga, observe os caminhos e ser sábios. Olha que provérbio maravilhoso. Nós podemos ver na palavra de Deus que coisas do nosso dia a dia, coisas que está aqui nosso redor, nós podemos aprender, nós podemos ver, nos despertar, nos entender. E quantas vezes não queremos ler, não queremos estudar, não queremos ficar de vida boa. Olha a formiguinha, olha um formigueiro, né? O sábio Salomão nos convida a fazer isso no nosso dia a dia, a observar tantas coisas que Deus tem nos dado, tem nos feito, né? E como temos vivido. E por último, diferenciar a necessidade de preguiça. Precisamos estar atento a isso, que muitas das vezes a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus nos leva a refletir sobre isso. Queria agradecer a você que está aí, você que chegou agora, você que já está há algum tempo conosco, nós já estamos terminando. Queria dizer quanto é importante a leitura da palavra, quanto é importante nós fazermos a compreensão. E eu convido você a ler um Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito para o nosso dia a dia. Nós vivemos realmente o que a palavra nos coloca. E vocês viram os primeiros versículos que eu li, que diz, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. É um desafio para mim, para você. Através da leitura nós vamos compreender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus busca em nós. Olha o que diz Provérbios 7:1. Meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Que provérbio maravilhoso. Que provérbio que podemos refletir. Não tem realmente nada que te console, que te conforte, que te dê força, que te proteja mais do que a palavra de Deus. Ela é a armadura, ela nos reveste, ela nos traz segurança, ela nos traz certeza, ela nos traz convicção, ela nos dá esperança para dias que virão. Para dias que virão. A certeza que Deus está conosco, que Deus é que cuida de nós, que Deus que realmente tem nos estendido as mãos. E eu queria que você pensasse nesse dia. Guarda a diferença entre guardar e conservar. Descrever coisas boas que devemos conservar. Tantas coisas que nós podemos realmente estar praticando, desenvolvendo ao nosso dia a dia e buscando realmente em Deus essa palavra de sabedoria. Queria concluir esse estudo da nossa lição 7 do livro de Provérbios. É apenas uma introdução do livro, né? Que possamos realmente colocar em prática os provérbios do sábio Salomão, inspirado por Deus, e possamos praticar nesses dias. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos realmente vivermos uma vida cheia da graça de Deus. E a palavra de Deus nos anima, nos motiva a irmos além. Ainda que o rio não se abra diante de você, ainda que o mar não se abra diante de você, Deus vai fazer você andar por cima, porque Ele é Deus, é Ele que te sustenta e que te guarda. E eu concluindo a nossa lição, segundo o nosso autor, ele nos convida a pensar, você tem feito decisões com sabedoria? Não responda, fique para você. Você tem feito decisões realmente sábias de uma pessoa que realmente que tem falado, pensado, agido, interagido, tem realmente visto em você a graça de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? Pense nisso, e isso vai te buscar realmente a te levar além. Consulta ao Senhor para saber como e quando fazê-lo. Como, Gisele, eu posso fazer isso? Através da sua palavra, através do seu mandamento. Se arrependendo, decisões tomadas há anos, decisões que você fez, que impactaram a sua vida, a vida da sua família, que os fizeram sofrer. É tempo de se arrepender.
É tempo de se arrepender e Deus está de braços abertos para te perdoar. Seja qual for o pecado, seja qual for a decisão, seja qual for a dor que você causou. Se arrependa, meu irmão, se arrependa, meu amigo, e pratique a partir de então viver segundo os mandamentos, segundo a palavra de Deus. E você vai buscar vida e vida com abundância. Você tem feito decisões com sabedoria? É momento de refletirmos sobre isso. Que conselhos dados por Salomão têm sido difíceis para você colocar em prática? Claro que é quase humanamente impossível eu viver a palavra de Deus por mim mesmo. Eu preciso da força, da graça de Deus, da bondade de Deus. É Deus que me capacita, é Deus que me dá o teu Espírito Santo para que eu possa viver segundo a sua vontade. Sabe que é o grande problema meu e seu e de muitos que aí estão? Querer viver a força, querer viver da minha vã maneira, eu acho que viver assim é bom. Não, querido, nós precisamos viver uma vida guiada, direcionada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te guardar. E nós precisamos buscar na palavra. Eu queria terminar essa meditação nessa manhã. É apenas uma lição da nossa escola bíblica dominical. Queria desafiar você a estudar a palavra de Deus. Buscar a cada dia compreender. Tem vários provérbios que eu podia citar, para você, mas alguns ele nos chama muito a atenção, e queria colocar aqui para você: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios capítulo 12 e versículo 1. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são enganos. Provérbios capítulo 12, versículo 5. Só você folheando a Bíblia você vai ver tantas coisas que nos dá. Capítulo 13 e 22 diz: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza dos pecados é depositada para o justo. Olha que palavra que Deus nos coloca. Provérbios capítulo 14, verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Que coisa, hein? Que coisa que nós possamos realmente buscarmos, entendermos que somos templo do Espírito Santo de Deus. As igrejas, nesse momento, nesses dias, estão vivendo fechadas por questões até de orientação do Ministério da Saúde, da OMS, que igreja é lá as quatro paredes. Não, igreja é você, é a sua vida, e Deus habita no seu coração. Deus habita dentro de você. Peça a Ele: Deus, me dê uma compreensão, de entendimento, me ajuda a mudar. Eu quero ser sustentada, eu quero ser guardada, eu quero segurar nas tuas mãos. E se você não tem força para segurar nas mãos do Senhor, peça para Ele, Ele vai segurar nas tuas. Ele vai ter o prazer, o privilégio de estar sustentando você. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o cabo dá em caminhos de morte. Olha que palavra. Palavra para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Há caminhos que ao homem parece direito, mas acaba dá em caminho de morte. Provérbios, capítulo 14 e versículo 12. Tantos outros que eu podia deixar para você. Tantos outros que eu podia trazer a reflexão. Mas tem um que eu gosto muito. E lá no Salmo 112, Davi pergunta: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que tem feito? E o Provérbios, capítulo 23, verso 6, ele diz: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem do meu caminho. Tem uma coisa que você pode dar, tem uma coisa que você pode entregar a Deus nesse dia de hoje, nesta manhã de hoje: é o seu coração. É o seu coração para que ele possa habitar, para que ele possa entrar, para que ele possa preencher. É Deus que vai poder te consolar, te confortar. É Deus que pode fazer a transformação que você tanto necessita. É tempo de buscar a Deus. Que Deus possa te abençoar. Foi apenas assim uma introdução do estudo que nós estamos fazendo, e nós começamos hoje na nossa EBD, no dia 29 de março de 2020. Estudarmos essa lição. Eu peço desculpa a você que está aí, pela primeira vez eu estou fazendo essa live e estou um pouco nervoso,
Mas eu queria dizer, esqueça tudo isso, que o meu nervosismo, a falta de qualidade, mas não esqueça que Deus está falando ao teu coração. E isso não vem de mim, isso é o Espírito Santo de Deus. Que Deus te colocou, que você poder acessar e poder ouvir essa palavra. Abre o teu coração, abre o teu entendimento. É tempo de nos refletirmos, né? Você está com medo de um vírus que você não consegue nem enxergar, nem ver. Pense que Deus é que te guarda, Deus é que sustenta, Deus é que te dá vida e vida abundante. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus já venceu todas essas coisas. É a convicção que nós temos de estarmos preparados. Independente de igreja, independente da sua igreja estar aberta ou fechada. Onde você está, você pode orar, você pode buscar, você pode ler a palavra de Deus. E o Senhor, que é o nosso pastor, em que nada nos faltará. O Senhor, que o nosso pastor, de nada sentiremos falta. Ele vai falar ao seu coração. Ele vai realmente entrar na sua vida e fazer a diferença. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Deus possa fazer você compreender que o melhor dessa vida é vivermos no caminho do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela essa oportunidade ímpar de estar falando, Senhor, com os amigos, com os irmãos, com os familiares, com esses irmãos queridos que estão ali do outro lado. Aonde quer que esteja, no Recife, aqui em Petrolina, São Paulo, no Rio. Senhor, aonde quer que esteja, lá nos Estados Unidos, tome em tuas mãos cada um. Abençoa, guarda, proteja, Senhor. Que esses dias sejam dias voltados a ter um encontro real e verdadeiro contigo. Abençoa a nossa igreja, toma cada um ali, Senhor, os nossos caros alunos, que possa buscar a compreensão maior da tua palavra nesses dias. Toma a vida do nosso pastor, abençoa ele, a sua família, o guarda, dê da tua graça. Toma-nos, Senhor, diante de ti, que possamos fazer a tua vontade. Eu te peço pelos países, Estados Unidos, Itália, Espanha. Eu te peço por Guiné-Bissau, Senhor, que eu conheço aquela realidade, pela África, pelo Oriente, pela Oceania. Essas pessoas que estão vivendo esse momento, esse caos, que parece que o mundo está em caos, mas não está, Senhor. Eu sei que tu estás no controle, que tu és soberano, poderoso, glorioso, digno de honra e de glória. Sustenta, Senhor, a cada um. Proteja, Senhor, e o que tivermos que passarmos, vivermos, possamos viver diante da tua santa presença. Te peço por aqueles que entenderam essa mensagem, Senhor, de algo, decisões que tomaram, impactaram a sua vida, fizeram outras sofrerem, que elas possam nesse dia se arrepender, voltar para si, Senhor, reconciliar com seus familiares, com seus amigos, Senhor, e se voltar diante da tua presença, para melhor te servir e te glorificar. Perdoa, Senhor, salva, Senhor, restaura, Senhor, cura, Senhor, traz esperança para esse povo, Senhor. É o que pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada um. Que Deus possa estar com você. E não se esqueça, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu desafio com você é que você possa, a partir de hoje, já hoje, ler o capítulo 1 de Provérbios e pensar cada versículo como você tem vivido. Que Deus abençoe. Um forte abraço.